que nas campanhas das eleições, né, o assunto segurança tem sido discutido, né? Se sabe que a população tem eleito a segurança como prioritária. Os nossos governantes têm dado prioridade, mas a prioridade é aquela prioridade. Me perdoe, Marcos, mas como a bola está picando, eu acredito que o assunto ele é mal discutido. Pelo menos é a minha ideia. Ele é mal discutido. Ele é mal discutido nos debates que temos, ele é mal discutido nas campanhas eleitorais, que é um bom momento de fazer isso. Em primeiro lugar, vamos ter uma ideia, nós tivemos em Montenegro, eu não sei exatamente quantos, mas acredito que mais de uma dezena de debates. Cada debate com 3 minutos para o enfrentamento de cada questão de forma repetida. É possível debater uma questão de segurança pública em 3 minutos? É possível. Eu estou lhe perguntando. Não é possível. Então, eu penso que a discussão política dessas questões deveria de se dar de outra forma, bem mais ampla, não o veículo A, B e C, cada um fazendo o seu, a escolinha fazendo dele, a associação fazendo dele, todo mundo quer fazer o seu debate, o seu encontro para fazer as mesmas coisas, as mesmas perguntas, e aquela pergunta, qual a sua ideia, candidato, sobre a segurança pública? Que não resolve nada. Então eu entendia que o enfrentamento das questões de Montenegro, propriamente dito, claro, eu tenho que falar de Montenegro, ela deveria de ser pontual, geral, pública e com tempo suficiente para o enfrentamento da questão. Eu te digo assim, de forma muito clara, eu que acompanho a política da cidade há um bom tempo, tenho me dedicado a escrever e opinar sobre a questão, eu não conseguiria aqui definir dos candidatos que tivemos. Foram o candidato Ilha, candidato Marcelo, candidato Paulo, candidato Heitor e candidato Chacal. Eu não conseguiria definir aqui claramente quais são as opiniões deles de forma clara quanto a uma questão de segurança pública. Eu teria dificuldade de fazer isso. Agora, tu imagina o grande eleitorado, que muitas vezes não acompanha de forma tão precisa, ou assim, de tanta presença, não consegue acompanhar todos. Eu acredito que eu tenha ido em muitos debates. Então eu acredito que o enfrentamento ele é mal feito e nós não conseguimos ter uma proposta da cidade, ou seja, como a cidade quer enfrentar essa questão. Pode trocar a segurança pública para a educação, da educação para a situação da habitação. A gente sempre fica no terreno da superficialidade e não conseguimos o enfrentamento que eu imagino que surtiria maior efeito. E a questão da penitenciária acaba ficando na superficialidade. Muito bem colocado as questões do Pedro. Pedro, o que tu diria para uma mãe que esta semana assistiu 2 cenas amplamente divulgadas pela imprensa nacional e separadas, em ocasiões separadas, 2 meninos foram assaltados, entregaram todos seus pertences ao bandido e foram covardemente assassinados. O que tu diria para uma mãe, para um adolescente, para o nosso internauta? Escondam-se em casas, nas suas casas, reajam, protestem. Que mensagem tu deixaria para a comunidade assustada, desesperada, ainda mais nesse momento? Me vem à cabeça, Marcos, começaste a falar, já me veio à cabeça aquela cena. Eu acredito que foi a entrevista mais difícil que eu conduzi enquanto colaborava com a TV Cultura, ali por 2001, 2002, 2003, onde eu tive uma participação mais presente, quando eu entrevistei o empresário Luiz Fernando Oderich, logo após, ou 2, 3 dias depois, ele ter perdido o filho Max num assalto em Porto Alegre, onde depois ele fez a ONG Brasil Sem Grades, e realmente foi muito difícil eu ter que conversar com o pai e tornar aquilo uma situação de conversa, de debate para com os nossos telespectadores na época. Um pai que estava machucado, ferido por ter perdido o seu filho alguns dias, e isso tem tudo a ver com a pergunta que tu me faz. Eu acredito, Marcos, que isso só se vai conseguir um enfrentamento mais preciso quando a participação da sociedade ela for mais efetiva. Ou seja, existem 2 formas de resolver a questão.
de cima para baixo ou de baixo para cima. Como de cima para baixo, eu já disse e agora eu repito, eu não concordo. Eu acredito que nós tenhamos vários equívocos na forma como os governos e como os senhores deputados e senadores discutem as questões principais do nosso país, e uma delas é o enfrentamento das questões de segurança pública. Basta ver como os governos resolvem os problemas dos presídios. Basta ver como os deputados trabalham com uma nova legislação. Basta ver como até os próprios meios de comunicação trabalham com uma ou outra questão. Então, não funciona de cima para baixo. Então, eu penso que de baixo para cima. E como é que é de baixo para cima? Somos nós. Eu como cidadão, o Marcos como cidadão, o João Batista como cidadão, o amigo de casa como cidadão, discutindo entre nós, discutindo com o nosso representante político, discutindo no nosso ambiente, por exemplo, Montenegro, fazendo com que cada cidade também discuta os seus problemas, que o estado do Rio Grande do Sul discuta isso, que os estados do Brasil discutam isso como um todo, porque a criminalidade e a falta de efetividade da presença, do efeito da lei, ele não acontece. Então, é um problema de ordem nacional que nós temos. Basta ligar o Datena, que tu vai observar lá no canal 10, o sujeito que mata o filho na frente da mãe, ou o marido na frente da esposa. Isso acontece em todo o país, Marcos. E por banalidade. É por 10 reais, é por uma bicicleta, é por uma briga de trânsito. Então isso tem que ser discutido. Mas não é discutir 15 minutos. Não é fazer ali aquela coisa e depois tirar foto. Por exemplo, eu fiquei muito contrariado, muito desgostoso com a situação, mas mantendo a ordem, mantendo o respeito. Eu até gostaria de ter me manifestado, mas não o fiz em respeito ao protocolo. Por exemplo, quando o secretário de Segurança Ayrton Michels esteve em Montenegro, disse algumas questões que no meu entender estão equivocadas, que Montenegro é uma cidade que não tem problemas de criminalidade, disse que um presídio não traz problemas, que uma penitenciária não traz problemas, isso ele disse, o senhor estava lá presente, e depois tira foto e todo mundo abraçado. Eu queria ter visto alguém levantando e fazendo as vezes da reclamação, e eu me sinto até hoje culpado por não ter feito isso. Mas eu tinha que respeitar o protocolo, não poderia ter feito isso. O Luiz Fernando Ederich está fazendo isso, com a sua ONG Brasil Sem Grades. E acredito que nós tenhamos esse compromisso de estar junto nessa rediscussão das questões. Marcos, não dá para matar as pessoas por um problema qualquer. Não dá, nós temos que rediscutir isso. Nós temos que ter o respeito a outra pessoa, o respeito à nossa família, o respeito à sociedade como um todo e um temor da lei. Nós temos que ter um respeito à lei e um temor da ação penal. Isso se banalizou de uma forma, no simples, como se diz por aí afora, não dá nada. Se diz e se multiplica, e alguns ainda dão risada com isso. Não dá nada. E isso tem que acabar. Nós temos que imaginar que dá sim, que é sério, que a coisa complica. No dia que isso acontecer, o político que lesa o cofre público não vai lesar mais. Ele não vai mais favorecer uma empreiteira A ou uma empreiteira B, porque ele sabe que ele vai preso, e que ele vai preso mesmo. Ele não vai gastar parte do que ele tirou dos cofres públicos, pagando A, B ou C para promover a sua defesa, e vai ficar com todo o restante do dinheiro. É impossível imaginar, num país sério, que se diga para um cidadão sério e honesto que alguém condenado pelo Supremo Tribunal Federal, e te dou um exemplo aqui, me ajude, José Genuíno e o Cunha, como é que é? Me Paulo Cunha. José Paulo Cunha? É João Paulo Cunha? João Paulo Cunha estejam trabalhando de uma forma normal, Marcos. Será que vai funcionar isso? Será que esse país é sério? Daqui a pouco vem alguém dizer aqui, mas ainda não transitou em julgado. Sim, eu sei que não transitou em julgado, mas o mínimo que se espere de um país sério é que essa pessoa, no mínimo, esteja em banho-maria, não, esteja em quarentena. Ou seja, não vai para a cadeia, mas então pelo menos não esteja lá tratando das coisas públicas, do meu problema, do teu problema. Ele não pode discutir a solução dos nossos problemas, Marcos. Se eles trouxeram problemas para nós, como um todo, então está tudo errado. A gente precisa discutir isso. Então eu acredito que a discussão se dê
de baixo para cima, onde as pessoas realmente se convençam que é pelo caminho político que se discuta e se discuta com efetividade as questões. No dia que nós enfrentarmos as questões com presença, digamos, com compromisso, e eu te dou um exemplo, vamos voltar à nossa primeira pergunta aqui, que foi o fato do crime esse que acontecido na quarta-feira. As pessoas foram para frente da delegacia de polícia, as pessoas pediram, as pessoas reclamaram, as redes sociais, eu não entendo porque está no plural, né? Mas porque é o Facebook, né? Então o Facebook é a rede social, né? Pipocou esse tempo todo, teve uma ação, o delegado representou, logo teve uma decisão. Então o povo tem muita força, Marcos, a história mostra isso, e quando o povo quer, ele consegue resolver as suas questões. O problema é que é mais cômodo ficar em casa, é mais cômodo tomar chimarrão nesse friozinho, debaixo de um cobertor ou perto de um fogão a lenha. Então é muito complicado, eu não acredito numa solução em tão curto espaço de tempo.